Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora de material pedagógico. E uma pessoa, gente, com muitos anos aí de sala de aula, eu tive chão de escola há bastante tempo, aí mais de 20 anos. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma informação que ela é prática, mas ao mesmo tempo eu vou trazer uma fundamentação teórica de neuroeducação. Olha que bacana. Então a gente vai falar um pouquinho sobre um dos pulos do gato, porque a gente tem vários, né? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre um pulo do gato especial. Para quem não conhece a expressão, eu não sei se o Brasil todo conhece, né, essa expressão pulo do gato, mas é aquela dica super especial para você ter sucesso na aprendizagem dos seus alunos. Porque às vezes você está fazendo uma coisa, que eu vou contar nesse vídeo, que não está colaborando com a aprendizagem. Então é importante aí você ter pelo menos consciência que pode ser uma das hipóteses pelas quais seu aluno não está aprendendo, ou sua turma. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Eu vou colocar e tirar, como eu faço sempre. Eu não sei se todo mundo já me conhece ou se é a primeira vez. Então, eu vou colocar e tirar, porque às vezes na gravação ela não sai assim modificando. Então, é importante aí fazer essa movimentação. Então, o pulo do gato para a sua turma ser o sucesso em aprendizagem. Todo mundo quer sucesso, não é verdade? Mas como que eu alcanço esse sucesso com uma turma inteira? Bom, antes de falar sobre isso, eu vou trazer uma questão teórica da neurociência, que eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que eu quero falar. A gente vai falar sobre neuroplasticidade, e para quem não conhece o termo, a neuroplasticidade é a habilidade do cérebro em se reorganizar, tanto em estruturas quanto em funções. E essas duas palavras, estruturas e funções, são palavras especiais, porque nós temos aí a parte física, que é a estrutura, e a funcionalidade. Então, para que ela serve? Para que serve cada parte? No caso do cérebro, a gente tem a aprendizagem porque acontece essa neuroplasticidade. Então, alguns neurônios são disparados, né? Então, eles são criados aí no caso. Outros neurônios começam um agrupamento, daí começa agrupamento, eles se agrupam e reagrupam aí conforme você está aprendendo. E tem alguns neurônios também que eles vão acabar desaparecendo pela falta de uso. Então, a gente tem vários tipos de neurônios em processos diferentes, né? Na verdade, são células aí cerebrais que elas vão se movimentando para poder causar o pensamento, a aprendizagem, para poder controlar o corpo. Em cada região vai ter uma função diferente. Então, graças a essa neuroplasticidade, a gente vai aprendendo coisas novas, nos adaptando, né? E isso é super importante. Se você é novo na neurociência, aproveitando que eu estou falando aí de neuroplasticidade, a gente tem no site da plataforma de cursos o curso de Neurociência da Aprendizagem. E para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, nós temos um cupom de 15% de desconto que se chama YouTube. Então é só colocar o código YouTube neste curso aqui, nos outros não vale, tá? Que você obtém esses 15% de desconto para não apenas se aprofundar na neuroplasticidade, como conhecer um pouco sobre os lobos, sobre as janelas de oportunidade, como que isso faz diferença na sala de aula. Afinal de contas, eu vou ser bem sincera, eu não consigo entender como que uma pessoa que modifica o cérebro consegue dar aula sem entender como isso acontece. Porque, na verdade, o professor mexe com o cérebro, né, gente? Quando você dá ali as coisas em sala de aula, quando você fornece exemplos, quando você dá uma aula, quando você aplica uma sequenciada, você está transformando, modificando o cérebro da criança, causando essa neuroplasticidade. Se você não sabe como funcionam os processos cerebrais, você não consegue fazer um trabalho tão funcional como se você soubesse. Por isso, a neurociência é essencial aí nesse ponto. Espero que vocês tenham entendido o que é neuroplasticidade, porque o que eu vou explicar a seguir tem tudo a ver. Eu vou fazer essa analogia, como eu falei,
em relação, olha só, às carteiras. Então, na sua sala de aula, você tem ali carteiras, o mobiliário, né? Fora os armários, né? A lousa, o mobiliário do professor. E essas carteiras, a gente vai fazer o seguinte: imagine que a sua sala de aula é um cérebro. Então, é como se fosse, quando você fecha a porta, é como se fosse um cérebro. Vamos fazer essa analogia. E cada carteira a gente vai considerar aqui como um neurônio, tá? Tem uma frase interessante, eu vou falar ela em português, ela é em inglês, tá? A tradução não é tão simpática. Em inglês ela até ela é meio rimada, sabe, bonitinha. Mas em português é mais ou menos assim, que os neurônios que disparam, então quando eles são criados, né, os neurônios que disparam juntos, né, se agrupam juntos. O que isso significa? Quando você tem um grupo de neurônios que está pensando da mesma forma, fica mais fácil você inserir conhecimento neles, porque eles vão aprendendo uns com os outros. A mesma coisa com as carteiras de sala de aula. Dependendo de como você quer disparar o conhecimento dentro desse cérebro pulsante, que é a sua sala de aula, dependendo de como você faz isso, vai ter consequências diferentes. Então, se você mudar os agrupamentos de aluno, ora em fileira, ora em pequenos grupos, ora em duplas, ora em outras movimentações, você vai ter melhores resultados da turma, porque você vai fazer com que o seu cérebro, que é a sua sala de aula, esteja organizado de acordo com o que você quer que a informação faça com ele. Então, fica mais fácil aí você ensinar. Faz toda a diferença mesmo. Se você fizer essa analogia, você percebe que realmente é verdade. Porque eu estou organizando a estrutura, né? Eu pego a minha sala de aula, que é o cérebro, organizo a estrutura, que são os neurônios, as carteiras, para que o sinal entre esses neurônios seja mais qualificado, né? Então, a gente tem aí vários jeitos de organizar a carteira, considerando que elas são como agrupamentos de neurônios. Porque, de acordo com o que você ensina, se você, por exemplo, vai fazer uma aula expositiva, claro que a questão de carteiras em fileiras é melhor. Mas você tem um segundo agrupamento para aulas expositivas, que é o agrupamento auditório. Esse agrupamento auditório, ele é um agrupamento diferenciado, ele ocupa ali as laterais, e o fundo da sala não é um U, é um outro tipo de agrupamento, no qual você consegue também fazer uma aula expositiva diferente se você tiver, por exemplo, coisas extra para mostrar. Então, isso possibilita que as pessoas se vejam e que vejam o expositor, além de poder ver em 360 graus. Então, isso fica bem interessante. Nós temos, por exemplo, os pequenos grupos, quando você dá trabalhos aí mais reflexivos, que precisam ser discutidos. Você tem dupla trabalho de tutoria, então vai de acordo com a função mesmo. A gente tem as metas e objetivos. Aqui eu separei metas e objetivos, e daí eu fiquei pensando se todo mundo sabe o que são metas e objetivos, né? Porque são coisas diferentes. As metas são os passos pelos quais você passa para chegar em um objetivo. Então, de repente, você vai dar aula, por exemplo, de sistema solar, e daí para cada meta você pode utilizar uma formatação de sala diferente. Então, o seu layout de sala, que é o nome correto aí dado para esse tipo de mapeamento, esse tipo de organização das carteiras, o seu layout de sala pode ter, por exemplo, na primeira meta, uma questão expositiva, então você deixa as crianças em fileiras. Num segundo momento, você talvez queira que eles façam uma tutoria, então eles vão investigar em duplas uma coisa que você pede. E num terceiro momento, talvez você faça um leilão de informações. Então você leiloa ali, você fala frases para a turma, e os pequenos grupos vão comprar as frases aí com regras que você vai colocar para o leilão. Como que eu compro a frase? Qual que vai ser a regra de compra? Quanto vale cada frase? E qual que é o valor simbólico que essas crianças recebem? Se vai ser fichinhas coloridas, se vai ser dinheirinho de mentira. Então, eles vão ter que, nesse caso,
ver quanto eles têm para poder apostar na compra dessa frase, e eles vão ter que comprar frases corretas de acordo com o conhecimento que você quer. Tudo isso para você chegar no objetivo de ensinar o sistema solar, aí no caso do meu exemplo. Então, são várias metas para chegar em um objetivo. São as etapas, né, no caso. Além das metas e objetivos, a gente trabalha com a aprendizagem em si. E uma coisa interessante é que às vezes o professor ele não quer mudar as carteiras, primeiro porque faz barulho. Gente, faz barulho é um argumento extremamente fraco, né? Para isso a gente ensina o aluno a levantar a carteira, né? A carteira nem é tão pesada assim, dá muito bem para a gente dar uma levantadinha para poder colocar ali pertinho, né? Então não precisa nem ser muito longe, você organiza para colocar pertinho. Essa questão de barulho você consegue administrar ensinando formas para o aluno, né? Uma outra questão é que às vezes a professora seguinte vai utilizar a sala ou a faxineira reclama que você deixou daquele jeito. Gente, você é o profissional. Então, assim, independentemente do que os outros pensem, naturalmente você volta as carteiras no lugar, você não, seus alunos, né? Então, o trabalho não é seu, é dos seus alunos, porque eles têm que aprender que eles vão se organizar para uma coisa, mas que eles têm que deixar a sala como estava anteriormente, né? Eles têm que aprender que essa movimentação ela é sadia e que vai ser de acordo com o objetivo da sua aula. Então, tirando as questões das crianças muito pequenas que não tem como fazer isso, porque a gente está ali num desenvolvimento diferente, mesmo assim ainda dá para mudar a cadeira, né? Eles podem ajudar. Você é quem manda na sua sala, entende? Então, assim, eu vou fazer isso desta forma porque eu preciso que ele aprenda desta forma. Neurônios que disparam juntos aprendem juntos, eles se agrupam juntos. Então, esse tipo de agrupamento, quem tem que colocar na sala é o professor, não é a faxineira, a moça da limpeza, não é o outro professor. Ninguém manda na sua sala, quem manda na sua sala é você, né? Só que para você mandar na sua sala, você tem que ter uma maturidade profissional para isso. E se você não tem essa maturidade, realmente as pessoas não vão te respeitar no seu trabalho. Você precisa assumir o seu papel enquanto educador. Uma coisa interessante sobre esses lugares é que você pode organizar de formas diferentes, né? Então, no layout de sala, estruturas diferentes causam aprendizagens diferentes e a funcionalidade vai mudar. Aqui eu mostro dois tipos de agrupamento, né, para vocês verem. O segundo parece bagunçado, mas são grupos de estudo, e vejam que eles têm divisórias entre eles para um grupo não atrapalhar o outro, né? No meu livro, Aula aos Segredos, para quem leu, e bastante gente leu, porque ele está em uma segunda edição com tiragens de mais de 1000, né? A gente tem um capítulo que fala, na verdade, vários capítulos, né? E esses vários capítulos, alguns deles falam sobre esses agrupamentos, mas de maneiras diferentes. Eu vou falar sobre um específico que é bem interessante. Ao final dessa explicação aqui, que eu saí da tela ali de compartilhamento. Eu vou falar num capítulo sobre a tutoria, que é o trabalho em dupla, então são as organizações de sala em dupla. Como que você faz isso, né? Porque a tutoria, ela requer que ambos os alunos tenham algo a ensinar um para o outro, né? Não de qualidades iguais, mas de qualidades diferentes. Então, esse agrupamento de tutoria é feito com alunos que têm conhecimentos diferentes, porque um precisa ensinar o outro sob orientação e intervenção do professor. E daí eu vou explicar isso num dos capítulos aqui do Aula aos Segredos, né? Deixa eu ver aqui. Como transformar dificuldades em aprendizagens ou o segredo do porco-espinho, que cada segredo tem um nome engraçadinho, né? Eu também vou ensinar aqui no livro algumas questões de pequenos grupos, porque nos pequenos grupos você organiza ali para os alunos poderem trocar experiências, mas de um modo qualitativo. Então, não adianta você colocar em grupo se você não souber como você forma esse grupo. São questões diferentes, né? É aquela maturidade profissional que eu falei para vocês. E no livro eu ainda trago uma outra questão, que é do próximo slide aqui, que eu vou mostrar para vocês.
E se você puder, além de saber como organizar as carteiras, ainda movimentar essas estruturas, provocando uma reciclagem neuronal. Para quem não conhece a reciclagem neuronal, é quando uma área inteira do cérebro ela é refeita para um objetivo. Por exemplo, a alfabetização. A gente tem uma parte do cérebro que ela é a lobo occipital, né? Que é o da visão, que ele é feito para poder identificar formas, né? Formas de objetos, faces de objetos, formas, faces, objetos. Na alfabetização, esse lobo occipital ele é refeito, porque eu preciso de uma estrutura nova, uma vez que quando você muda o objeto de lado, que nem eu tenho aqui um livro, né? Quando eu mudo o livro de lado, ele continua sendo um livro. Mas a letra não, se eu inverto a posição da letra, ela não é mais aquela letra, né? Ela não é aceita aí socialmente. Por isso precisa de uma reestrutura, e quem é responsável por isso é o professor. Por isso que eu falei que é até inconcebível um professor não saber neurociência em pleno século XXI. Quando eu tenho esse livro mudando é uma coisa, quando eu tenho a letra mudando de posição é outra. Na questão da reestruturação da sala, a gente faz essa reciclagem neuronal numa das dicas que eu dou aqui no livro, que é de mapeamento de turma. Tem uma espécie de mapeamento que eu fazia quando eu estava em sala de aula, que a gente utiliza o próprio conteúdo que está sendo ensinado para os alunos para poder organizar as carteiras da sala. Então, essas carteiras elas vão se modificar aí semanalmente ou até mesmo diariamente. É uma reciclagem de acordo com o que sua turma precisa. Então, sua turma está com dificuldade, gente, esse é o pulo do gato total desse vídeo. Esse pulo do gato, contudo, eu preciso de uma explicação um pouco mais exclusiva. Então, o que a gente vai fazer? Se você quiser saber mais sobre o assunto da reestruturação das carteiras, quais são as possibilidades, a gente tem a partir de 6 possibilidades para você organizar essas carteiras. Cada possibilidade é um tipo de aula diferente, não que você tenha que modificar todos os dias, mas você pode modificar aí de acordo com a sua necessidade, quinzenalmente ou até mensalmente, para poder facilitar a sua vida. Mas o tipo de aula seu muda de acordo com o que você quer que seus neurônios façam na sala de aula. Então, de acordo com o que você deseja, suas carteiras são organizadas diferente. Para poder falar sobre isso, a gente vai ter no dia 29/8, às 19 horas, uma live fechada. Então, é só para quem se inscrever, e tem aí o valor de R$ 20, que é para a taxa de manutenção da sala fechada, né? Quem quiser se inscrever, eu vou deixar aqui embaixo, essa parte importante, né? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o contato da Cirlei, que ela cuida tanto da questão do curso de neurociência, se vocês tiverem dificuldade de usar o cupom, quanto da live de sala de aula, é ela quem faz as inscrições. Vou deixar o link direto da inscrição para quem prefere não falar com a Cirlei, que a gente tem um link direto de venda. Esse link vai estar habilitado até o dia 28 do 8, então um dia antes, 28/8 de 2022. Então, você pode clicar lá e fazer a inscrição direto. E eu vou deixar também o link do livro Aula Os Segredos, que é vendido somente na minha loja virtual. Por que eu vendo só na loja, não vendo na Amazon, na Leitura e afins? Porque quando você tem um livro, você é autor de um livro, e você coloca nessas livrarias, gente, você fica com 30% do valor. Então, 70% vai para a livraria. Então, eu optei por não vender em livrarias o meu livro. Nenhum deles, por sinal. Então, se você quiser, eu vou deixar ali embaixo o link para você poder. Esse aqui é um livro bastante prático, tá? Ele vai falar de outras coisas também. Ele vai ajudar com classes indisciplinadas, vai ajudar com essa questão de aprendizagem, vai ensinar você a organizar melhor os seus alunos, vai ensinar os seus alunos a serem autônomos, né? Como que você faz para que isso aconteça. Vai transformar aqueles alunos que reclamam em alunos que estudam. Então, tem uma série aí de segredos que são bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro, seja aqui ou ao vivo aí em algumas das nossas opções de curso.